Olá, boa tarde, Bora RS no ar, aqui no canal do YouTube da Band RS. A gente começando essa edição do Bora e olha, direto pela página policial, porque tem informação chegando da redação da Band RS, Eduardo Carvalho, operação em vários estados na manhã de hoje. Boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bora RS. Quarta-feira de operação da Polícia Federal, a segunda fase de uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em furtos em autoatendimentos da Caixa Econômica Federal e em outras agências bancárias. Foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo. Nenhum mandado cumprido aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul. Porém, essa operação teve início com base em uma investigação que ocorreu na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Foram 8 casos de ataques em séries em agências bancárias de Caxias e, a partir disso, uma investigação que encontrou essa organização criminosa com ramificações nacionais. Hoje a gente tem, então, essa série de mandados de busca e apreensão em outros estados. Somente em 2021 foram mais de 500 ocorrências desse crime com base nessa organização criminosa. Os investigados irão responder por furto qualificado, organização criminosas e outras práticas ainda a serem investigadas, reforçando que 49 envolvidos já foram presos antes mesmo da operação de hoje. Volto contigo, Cissa. Obrigada, Eduardo. Você vê a informação completa dessa operação e também das outras notícias dessa página policial no Brasil Urgente a partir das 4 horas da tarde aqui no nosso canal do YouTube da Band RS. E olha, na tarde de ontem, final da manhã, início da tarde de ontem, foi preso mais um médico na capital gaúcha que está sendo investigado por abuso sexual das pacientes. A Bárbara Bittencourt traz as informações para a gente. A prisão ocorreu durante uma operação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nos bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras, onde foram recolhidos equipamentos eletrônicos, documentos, medicamentos, lubrificantes íntimos, preservativos e outros objetos. O médico Estevão José Rodrigues, de 58 anos, também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Todas essas vítimas relatam, nós já tivemos outras investigações aqui nesse sentido, relatam que ultrapassa essa boa relação, ultrapassa esse limite, né, do que se espera entre o médico e o paciente. Então há esse toque mais massivo, há aquela vontade que fica muito explícita para essas mulheres que há um cunho sexual naquela conduta do médico. Segundo a polícia, além das denúncias de abuso sexual, o consultório do médico era utilizado clandestinamente para realizar procedimentos cirúrgicos, fora dos padrões de higiene e saúde. No local, havia sangue em objetos imóveis. Além disso, foram encontrados instrumentos enferrujados que eram utilizados em procedimentos médicos. Hoje pela manhã, poucos minutos antes de nós entrarmos na clínica, havia sido uma cirurgia numa idosa de 73 anos de desvio de septo, sem anestesista, sem auxiliar, sem qualquer condição de prestar uma assistência de saúde para essa vítima, por exemplo, essa mulher, né, que estava lá fazendo esse procedimento. Então, além de todo o contexto da investigação que precisa agora ser contextualizado, temos também aí a questão da atuação dele de uma forma totalmente irregular no exercício da medicina. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu sindicância para investigar a existência de irregularidades no exercício da medicina. E a semana também começou, a gente trouxe aqui no Bora RS informações sobre a reconstituição do caso daquele menino que desapareceu no litoral norte. Depois as investigações apontaram aí como a mãe e a madrasta responsáveis pela morte do menino Miguel, de apenas 7 anos. O Juan Romero conta pra gente como foi a reconstituição no litoral norte. A reconstituição, que contou apenas com a participação de Bruna Natiele Porto da Rosa, madrasta de Miguel, não trouxe novidades ao caso. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos confirmam o que já foi levantado durante as investigações. Tanto Bruna quanto Yasmin Rodrigues, mãe do garoto, foram denunciadas pelo Ministério Público por tortura, homicídio e ocultação de cadáver. Em depoimento cedido no início dos trabalhos, Bruna alega que teria acompanhado Yasmin durante o trajeto entre a casa e o rio Tramandaí, mas que teria ficado distante dela quando a mala foi arremessada no rio. Ela alega ainda que não teria participado das agressões contra o garoto. Durante os trabalhos, um boneco representando Miguel foi utilizado na reprodução do caminho de cerca de 2 quilômetros feito pelas mulheres.
O resultado da reconstituição deve ficar pronto em 1 mês. E para fechar essa página policial aqui do Bora RS, lembrando que às 4 horas tem o Rogério Forcolém trazendo tudo o que acontece no estado no Brasil Urgente, a gente vai falar sobre um caso também que aconteceu na Cidade Baixa. O Matheus Goulart conta como foi uma tentativa de assalto que acabou com um policial baleado. Por volta das 9 horas da noite, o brigadiano Paisano estava saindo do carro na Avenida Lima e Silva, quando foi abordado por um homem armado. O assaltante disparou contra a nuca do policial e fugiu. Próximo ao local, 2 brigadianos, também à paisana, ouviram o barulho do tiro e perseguiram o assaltante, que foi preso em flagrante instantes depois. Ele havia roubado a arma da vítima. O policial baleado foi socorrido imediatamente e passa bem. Bora mudar de assunto da página policial para a página de esportes. Esther Fishborn traz pra gente as informações da vitória gremista. A gente disse ontem aqui, hein? O Grêmio ia vencer esse jogo e venceu. Boa tarde, Cissa. Olha, o Grêmio venceu no Campeonato Brasileiro, desafogou, precisa ainda fazer mais 5 vitórias para escapar da Série B, mas deu o primeiro passo. Gol de Diego Souza, que sacramentou a vitória gremista. Agora o Grêmio tem tranquilidade para trabalhar pensando no América Mineiro, partida do final de semana. Enquanto isso, o Colorado encara hoje à noite o Juventude no Alfredo Jaconi. Diego Aguirre tem 3 desfalques. Tyson, ele teve uma luxação no ombro, fica de fora por cerca de 10 dias. Moisés, ele que esteve no Clássico Grenal, não participou dos treinamentos da semana passada e por isso ele fica em Porto Alegre realizando o finalzinho do seu tratamento da sua última lesão. E o goleiro Daniel também segue de fora, se recuperando de uma fissura na costela, ele que ainda não está fazendo 100% dos movimentos. Marcelo Lomba segue no time titular, Colorado que busca uma vaga direta para a Libertadores de 2022. Obrigada, Esther. As informações completas de Grêmio e Fluminense. Logo mais tem programação esportiva no canal de esportes da Band RS. Só mudar de canal aqui no YouTube mesmo. E também tem jornada, hein? Porque hoje tem Inter em campo contra o Juventude, né? Juventude e Inter. Também todas as informações e a jornada esportiva você acompanha aqui no canal do YouTube do Esporte da Band RS. Bora agora falar sobre aumento de gasolina. Olha, eu nem sei em que página do nosso Bora esse aumento vai ficar, porque olha, tá difícil a gente abastecer o veículo, tá difícil para os produtores, né, conseguirem aí manter o preço dos seus produtos sem repassar para o cliente final. Tiziano Kessler conta, a gasolina mais cara do país fica onde? Aqui, no Rio Grande do Sul. Na metade sul do estado, consumidores já estão pagando mais de R$ 8 pela gasolina. Neste posto de Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, o litro custa R$ 8,17. Ultrapassando a marca dos R$ 8, R$ e tanto aí, tá cada vez mais difícil. A gente não sabe em que vai parar, né? Em Bagé, outra cidade perto da fronteira com o Uruguai, o litro do combustível custa quase R$ 8. Uma realidade que está cada vez mais próxima da maioria dos consumidores gaúchos, conforme pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, realizada na semana passada e divulgada hoje. Considerando todo o Rio Grande do Sul, o preço médio da gasolina é de R$ 7, o 7º mais alto do Brasil, segundo a ANP. Aqui em Porto Alegre, o valor médio cobrado pelo litro do combustível na semana passada foi de R$ 7,15. O Renan é motorista de aplicativo e sente no bolso. Ah, cara, tá difícil, meu. É difícil com o preço aqui, né? Alguns lugares tu encontra barato, mas aqui em Porto Alegre era perto, né, dos coisas de combustível. Esse preço tu encontra, né? R$ 7,39, R$ 7,19. É triste. O Leandro abastece aos poucos. Todos os dias 30 pila no carro, né? Que antes o cara botava 30, agora bota 30, dá 4 litros. E o Rodrigo já pensa em fazer ajustes no orçamento por causa do preço da gasolina. Começar a poupar de algumas outras formas para conseguir utilizar a gasolina no dia a dia. Bora falar de educação? Olha, quem está se preparando para o Enem tem poucos dias, hein? Daqui um pouquinho começam as provas e aí aquela expectativa, né, para tão sonhada vaga para uma universidade. Brenda Aurélio e Cláudio Pato fizeram uma reportagem trazendo as informações do Enem deste ano.
Isabela estuda há 2 anos para garantir uma vaga no curso de medicina. E apesar da ansiedade, se sente mais preparada para fazer as provas. Eu tô medianamente segura, né? A gente nunca tá 100%. Mas eu tô me sentindo mais preparada do que nunca. Eu já consultei meu local de prova, eu conheço. Vou chegar cedo, chegar ali por meio-dia, meio-dia e meia, ter certeza que eu não vou virar meme, né? Importante. Levar água, lanche, caneta preta, sempre 2, 3, né? Garantir que todas vão funcionar, ainda mais no primeiro dia que tem a redação, que é importante. Os alunos que optaram por fazer um curso pré-vestibular agora estão em fase de revisão dos conteúdos. É o caso do Ícaro, que apesar de estar indeciso sobre a profissão, já está intensificando os estudos para o dia do exame. Estou estudando para relações internacionais ou filosofia. Ainda estou um pouquinho confuso, mas isso é normal do vestibulando, né? A gente sempre fica nervoso porque é normal, né? Uma prova gigantesca que acaba, querendo ou não, dando uma definição para o nosso futuro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, é um órgão do Ministério da Educação que coordena e apoia diversos exames e provas de avaliação, como o Enem. E mesmo depois dos 33 pedidos de exoneração dos servidores do INEP, o Enem não deve ser afetado. Segundo o MEC, as provas já estão com a empresa aplicadora e vão acontecer nos dias 21 e 28 deste mês de novembro. No primeiro dia, os candidatos vão responder a 90 questões objetivas, sendo 45 das disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 questões de ciências humanas. E também vão fazer a redação dissertativa argumentativa. A redação a gente precisa tomar um cuidado de estar pronto ali com uma série de argumentos para tudo isso que está acontecendo no mundo, porque provavelmente a redação vai ser um tema daquilo que a gente vem vivendo aí, vivenciando no Brasil. Talvez não um tema tão polêmico, né? Vide todas as polêmicas que a gente tem agora na educação brasileira, mas se preparar para ter bons argumentos aí para esses temas atuais. Já no segundo dia, serão 90 questões divididas em ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. As provas terão duração de 5 horas e 30 minutos. É importante que os candidatos cheguem no local de prova com antecedência. E o interessante, se tu puder, vai um dia antes conhecer o caminho para chegar lá, para não ser tanta surpresa. Tu já entrou no site, tu já viu o teu local de prova, já está tudo certinho. Ou vai pelo Google Maps mesmo, procura ali pelo Waze e vê quanto tempo vai demorar a rota. É num domingo, o trânsito está mais tranquilo, mas a gente não dá para deixar pela sorte, né? Para consultar o local de prova e demais informações, basta acessar o cartão de confirmação que fica disponível na página do participante no site do INEP. E educação também é assunto do Osíris Marins, inclusive aí uma pauta bem polêmica sobre educação. Oi, Osíris. Inadmissível o que está acontecendo, né? Os estudantes, os jovens, não têm culpa o que acontece com o INEP. E não acontece só com o INEP, já aconteceu antes também com o IBGE, que teve o censo comprometido por conta de ingerências de um novo comando indicado pelo governo federal. O que o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa está sofrendo é uma rota de colisão com o seu novo comando e os técnicos que justamente formatam os processos todos. Eles colocaram seus cargos à disposição, são todos funcionários de carreira, mas tinham cargos de chefia. Eles colocaram os cargos à disposição por sentirem fragilidades no processo, embora provas já estejam prontas e os cartões de ingresso com os locais também já foram todos eles despachados. O INEP ganhou protagonismo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, sendo a grande base de dados de educação do país. Não coordena só o Enem, que é fundamental, mas também o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho. Pois esses números todos fazem parte da plataforma de dados da educação no país, importantíssimo para definir não só as metas de educação, mas também os recursos, porque sai do INEP a base de dados para o Fundeb, que é o fundo que define o orçamento e os repasses para os municípios. Há apreensão nessas áreas todas por conta do que acontece hoje dentro do INEP. Uma tentativa de modificação de processos num alinhamento com o que pensa ideologicamente o ministro da Educação e também o governo federal. Tentativas que já foram utilizadas em outros órgãos técnicos. É isso que deve se definir. É um órgão técnico e isso deve ser basilar na medida em que esses números são fundamentais, não só para o orçamento, mas para o desempenho desses alunos, que apostam tudo ali adiante na chegada à universidade. Isso tem que ser contornado.
Não sei se pela troca do comando, mas por um alinhamento definitivo. Os processos que davam certo antes não podem simplesmente serem atirados ao lixo. Obrigada, Osíris. 6 horas da tarde, Osíris Marins no Tempo Real aqui no nosso canal do YouTube da Band RS, fazendo girar a reportagem da Band no ar, na Rádio Bandeirantes e também no nosso canal do YouTube. 10:07 tem a Lúcia Matos com o Sérgio Stock no Band Cidade, trazendo as informações. Olha, e hoje um assunto importante que vai ser tratado no Band Cidade são um aumento, os aumentos do número de mortes e de casos no Rio Grande do Sul. A gente já falou um pouco desse assunto na edição de ontem. 44 mortes registradas no dia 9 de novembro. A gente tinha uma média aí de 24 mortes por dia. Claro, pode ser um aumento pontual, mas pode também indicar uma tendência de alta. A Lúcia e o Sérgio vão tratar esse assunto no Band Cidade justamente para que a gente siga se cuidando, se protegendo, para que a gente não enfrente uma nova onda dessa doença aqui no estado e, claro, no nosso país. Olha, e por falar em vacinação, Fernanda Zaffari, vamos viajar até Londres, trazendo para a gente, contando para a gente o que acontece nesse momento no Reino Unido, principalmente para quem recebeu o imunizante da Coronavac. Oi, Fernanda. Brasileiros totalmente vacinados podem entrar na Inglaterra independentemente da vacina que tomaram. Então, quem teve 2 doses da AstraZeneca, Pfizer, Moderna, pode sim entrar aqui, como já existia já há algumas semanas. O que vai mudar é que a partir do dia 22 de novembro, quem tomou Coronavac, recebeu 2 doses da Coronavac, vai poder entrar aqui sem ter que fazer quarentena de 10 dias. Há algumas especificidades para a Inglaterra, que é diferente de outros países. Então é o seguinte: você tem que ter tomado a 2ª dose de uma dessas vacinas há 14 dias. O dia que você tomou a vacina não conta. Então, passa a contar esses 14 dias o dia seguinte. Você tem que trazer o certificado de vacinação também. Agora, há um detalhe aqui. Você tem que preencher, quando você viaja para a Inglaterra, um formulário online dizendo com algumas informações. E lá nesse formulário vai pedir um número de protocolo de um teste. Por quê? Quando você chega aqui na Inglaterra, até o 2º dia que você está aqui, você precisa fazer um teste de coronavírus, mesmo quem está vacinado. Então, você tem que ter comprado esse teste antes de embarcar, porque quando você está preenchendo esse formulário online, você precisa colocar essa informação no formulário, o número de protocolo que você comprou o teste. Você compra esse teste, pode fazer o teste num local que você escolher, ou pode também escolher para receber o teste em um determinado endereço. É uma grande notícia para reencontros de famílias e agora sim a liberação de viagens internacionais de brasileiros vacinados com 2 doses entrando na Inglaterra. Isso acontece antes do Natal e por isso é realmente uma notícia importante para, principalmente, claro, tem o turismo, mas para reencontros de familiares. Quem não é vacinado totalmente pode sim ainda entrar aqui. Acontece que você vai ter que fazer, em vez do teste só do dia 2, você vai ter que também fazer um teste do dia 8 e vai ter que ficar ou no hotel, ou alugar um local, ou ficar na casa de amigos por 10 dias de quarentena. E se você fizer mais um 3º teste no dia 5, aí der negativo, você pode aí sim sair e ser liberado. Claro, é um custo muito mais alto, mas é uma mudança e uma reabertura de alguma maneira do país. Fernanda Zaffari, direto de Londres. Obrigada, Fernanda. Também está no YouTube, hein? Acessa Fernanda Zaffari, você encontra ela, tem um canal com muita informação do Reino Unido, informações da Europa atualizadas todos os dias. Também, direto de Londres, a Fernanda Zaffari aqui no YouTube. Bora falar de cultura? Carolina Fortes tem uma peça, uma dica, de teatro para essa quinta-feira na capital gaúcha. Conta pra gente, Carol. Com um elenco formado exclusivamente por travestis e transexuais, o espetáculo Quando Eu Me Chamar Saudade estreia nesta semana com 3 sessões online transmitida pela plataforma Cubo Play.
De 11 a 13 de novembro, sempre às 8 horas da noite, o público poderá conferir a montagem que discute o amor e a tolerância de maneira simples, bem-humorada e emocionante. O roteiro teve como base o espetáculo Avental Todo Sujo de Ovo, escrito pelo dramaturgo cearense Marcos Barbosa, mas ganhou adaptações e inserções a partir de textos autorais e relatos pessoais de diversos integrantes, incluindo o elenco formado por 6 artistas trans. Os ingressos estão à venda em www.cuboplay.com.br, com preço único de R$20. Bela dica, hein? Quinta-feira, então, uma peça para curtir um pouquinho com todos os protocolos de segurança, redução de público, passaporte da vacinação, uso da máscara. Se cuide, se preserve. Bora RS volta nessa quinta-feira. A gente se encontra. Bora ficar juntos.